Expulso de casa aos 21 anos, encontrei o esconderijo do meu pai, e o sótão guardava um segredo que mudou minha vida. Aos 21 anos, Lucas já tinha passado por mais dor do que imaginava ser capaz de suportar. Menos de um ano antes, sua vida era completamente diferente. Ele morava com o pai, Antônio, e com a madrasta, Patrícia, em uma casa confortável na cidade. Não era uma vida luxuosa, mas era tranquila. Seu pai trabalhava administrando os negócios da família e sempre falava sobre os planos que tinha para o futuro. Lucas estudava, ajudava quando podia e acreditava que ainda teria muito tempo ao lado dele. Mas tudo mudou quando uma doença grave atingiu seus pais quase ao mesmo tempo. Primeiro vieram os exames, depois as internações, os tratamentos e a esperança de que tudo ficaria bem. Só que nada aconteceu como a família esperava. Em poucos meses, Lucas viu sua mãe partir. A dor ainda era recente quando seu pai também perdeu a batalha contra a mesma doença. O mundo dele desabou de uma vez. Os dias após os funerais foram os mais difíceis de sua vida. A casa parecia vazia. Cada cômodo carregava lembranças que machucavam. O silêncio era constante. Muitas vezes, Lucas acordava durante a madrugada e levava alguns segundos para lembrar que seus pais não estavam mais ali. Era uma sensação que se repetia todos os dias. Durante aquele período, Patrícia parecia estar sofrendo também. Pelo menos era o que Lucas acreditava. Ela chorava, passava horas trancada no quarto e evitava conversar sobre qualquer assunto relacionado ao futuro. Por isso, ele nunca imaginou o que estava prestes a acontecer. Cerca de 3 meses depois da morte de seu pai, chegou o dia da leitura oficial do testamento. Lucas compareceu ao escritório do advogado da família sem grandes expectativas. Seu interesse não estava no dinheiro. Nada do que recebesse poderia trazer seus pais de volta. Ainda assim, sabia que o pai havia organizado tudo antes de morrer. A reunião foi curta. O advogado explicou que Antônio havia deixado boa parte dos bens diretamente para Lucas. Entre eles, estava uma antiga fazenda que pertencia à família havia gerações. Além da propriedade rural, também existiam algumas aplicações financeiras e outros bens menores. Lucas percebeu imediatamente a expressão de Patrícia mudar. Durante toda a reunião, ela permaneceu em silêncio. Não fez perguntas. Não demonstrou reação. Apenas ficou olhando para os documentos diante dela. Quando saíram do escritório, Lucas tentou conversar. Patrícia, você está bem? Ela respondeu sem olhar para ele. Estou ótima. O tom frio o surpreendeu. Nos dias seguintes, a convivência dentro da casa ficou estranha. Patrícia passou a evitar Lucas completamente. As refeições deixaram de ser feitas juntos. As conversas praticamente desapareceram. Sempre que ele tentava falar sobre qualquer assunto, recebia respostas curtas e secas. Uma semana depois, a situação piorou. Lucas chegou em casa no fim da tarde e encontrou vários documentos espalhados sobre a mesa da sala. Patrícia estava sentada observando aqueles papéis. Precisamos conversar. A forma como ela falou fez Lucas sentir um desconforto imediato. Ele sentou diante dela. O que aconteceu? Patrícia cruzou os braços. Seu pai cometeu uma grande injustiça. Lucas franziu a testa. Como assim? Aquela herança deveria ser minha. Por alguns segundos ele acreditou ter entendido errado. O quê? Você ouviu? Lucas tentou manter a calma. Patrícia, o testamento foi feito pelo meu pai. Seu pai estava doente. Mesmo assim, foi uma decisão dele. Ela bateu a mão sobre a mesa. Eu cuidei dele até o último dia. Lucas sentiu a tensão crescer. Eu sei disso. Então sabe que eu merecia muito mais do que recebi. Isso não depende de mim. Patrícia puxou um documento da pilha. Depende sim. Ela deslizou o papel até ele. Assine isso. Lucas pegou o documento. Enquanto lia, sentiu o coração acelerar. O texto transferia para Patrícia parte dos bens que ele havia herdado. Você está falando sério? Completamente. Eu não vou assinar isso. Patrícia o encarou. Pense bem. Não existe nada para pensar. Então você prefere ficar com tudo? Lucas levantou a voz pela primeira vez. Eu não estou ficando com tudo. Estou ficando com o que meu pai decidiu deixar para mim. A discussão aumentou rapidamente. Patrícia começou a falar sobre sacrifícios, sobre os anos que passou ao lado de Antônio
e sobre como acreditava ter sido enganada. Quanto mais falava, mais raiva demonstrava. Lucas nunca a tinha visto daquele jeito. A mulher que durante anos havia convivido com a família parecia ter desaparecido. No lugar dela estava alguém completamente diferente. Quando ele voltou a recusar a assinatura, Patrícia perdeu o controle. Você é igual ao seu pai. Lucas ficou sem entender. O que isso quer dizer? Significa que os dois sempre acharam que eu não merecia nada. Isso não é verdade. É sim. Ela apontou para a porta. Se não vai assinar, não tem mais motivo para continuar aqui. Lucas ficou parado. Você está me expulsando? Estou. Essa casa também era do meu pai. Agora é minha. Não é assim que funciona. Patrícia deu um sorriso frio. Então tente me impedir. A conversa terminou ali. Lucas passou aquela noite praticamente sem dormir. Esperava que ela se arrependesse pela manhã. Achava que toda aquela discussão tinha sido apenas resultado da dor e do luto. Mas estava enganado. Logo cedo, encontrou várias caixas vazias na sala. Patrícia já estava esperando. Você tem até o fim do dia para sair. Você não pode fazer isso. Posso e vou fazer. Eu não tenho para onde ir. Esse não é meu problema. As palavras atingiram Lucas como um golpe. Horas depois, ele começou a colocar suas roupas e seus objetos pessoais em algumas malas antigas. Enquanto caminhava pelos cômodos, as lembranças vinham sem parar. As fotos dos pais, os aniversários, as conversas na cozinha, os almoços de domingo. Tudo aquilo estava ficando para trás. No final da tarde, ele carregou suas malas até a porta. Patrícia observava tudo sem demonstrar qualquer emoção. Antes de sair, Lucas fez uma última pergunta. Você realmente acha que meu pai gostaria disso? Por um instante ela desviou o olhar, mas logo voltou a encará-lo. Seu pai está morto. Lucas sentiu um vazio enorme dentro do peito. Sem responder, pegou suas coisas e saiu. Quando a porta se fechou atrás dele, percebeu que estava completamente sozinho, sem casa, sem família, sem saber o que fazer. Sentou em um banco da praça que ficava a poucos quarteirões dali. O sol começava a se pôr. As pessoas passavam normalmente pelas ruas. Carros seguiam seus caminhos. A cidade continuava funcionando como se nada tivesse acontecido. Mas para Lucas, parecia que o mundo inteiro tinha parado. Foi naquele momento que ele abriu a mochila e começou a organizar os poucos documentos que havia levado. Entre eles estava a papelada da antiga fazenda deixada por seu pai. Ele observou o nome da propriedade escrito na capa amarelada. Lembrou de algumas histórias que o pai contava quando era criança. Histórias sobre terras antigas, sobre a família e sobre uma casa enorme que quase ninguém visitava havia muitos anos. Na época, ele nunca deu importância. Agora, aquela fazenda era a única coisa que ainda lhe restava. Lucas ficou vários minutos olhando aqueles papéis. Então tomou uma decisão. Se não tinha mais para onde ir, iria para lá. Talvez encontrasse apenas uma propriedade abandonada. Talvez encontrasse ainda mais problemas. Mas pelo menos seria um lugar que lhe pertencia. Sem imaginar que aquela decisão o colocaria no caminho do maior segredo que sua família havia escondido durante décadas, Lucas se levantou do banco, guardou os documentos na mochila e começou a caminhar em direção à rodoviária da cidade. O que ele ainda não sabia era que a fazenda abandonada guardava respostas que mudariam completamente tudo o que acreditava saber sobre seu pai, sua família e sua própria história. Lucas passou boa parte da noite viajando dentro de um ônibus antigo, que seguia por estradas cada vez mais vazias. Enquanto observava a paisagem escura pela janela, tentava não pensar em tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. A morte dos pais ainda parecia recente demais. A discussão com Patrícia continuava ecoando em sua cabeça. Em alguns momentos, ele chegava a se perguntar se aquilo era real. Parecia impossível acreditar que havia sido expulso da própria casa tão pouco tempo depois de perder a família. Quando o ônibus finalmente chegou à pequena cidade mais próxima da fazenda, o dia estava começando a clarear. Lucas desceu carregando 2 malas e uma mochila. O lugar era simples, com poucas ruas e um movimento tranquilo. Ele entrou em uma lanchonete perto da rodoviária para tomar um café e perguntou a uma senhora que trabalhava ali sobre a antiga fazenda Santa Helena, o nome da propriedade que havia herdado. Assim que ouviu o nome, a mulher levantou os olhos e pareceu surpresa. Ela disse que fazia muitos anos que ninguém morava lá de forma permanente.
Comentou que a casa estava abandonada e que algumas pessoas da região evitavam passar perto do lugar à noite. Lucas perguntou o motivo, mas ela apenas deu de ombros e disse que eram histórias antigas que circulavam entre os moradores. Depois de terminar o café, ele conseguiu contratar um motorista para levá-lo até a propriedade. Conforme o carro avançava pelas estradas de terra, a vegetação se tornava mais fechada. Os quilômetros pareciam não terminar nunca. Cerca de 40 minutos depois, o motorista apontou para frente. Lucas viu um velho portão de ferro parcialmente coberto pelo mato. Algumas letras enferrujadas ainda permitiam identificar o nome da fazenda. Quando o carro parou, ele sentiu um aperto no peito. Aquela era a única coisa que lhe restava no mundo. O motorista descarregou as malas, recebeu o pagamento e foi embora. Em poucos segundos, Lucas estava sozinho. O silêncio era tão grande que ele conseguia ouvir o vento passando entre as árvores. Ele empurrou o portão com dificuldade. As dobradiças produziram um barulho forte. O caminho principal estava praticamente escondido pela vegetação. Enquanto avançava, observava o estado do lugar. Cercas quebradas, campos abandonados, máquinas antigas enferrujando ao ar livre. Tudo mostrava que a propriedade havia sido deixada de lado durante muitos anos. Depois de alguns minutos caminhando, a casa principal apareceu diante dele. Era maior do que imaginava. Mesmo deteriorada pelo tempo, ainda conservava sinais da importância que já teve um dia. Algumas janelas estavam quebradas. Parte da pintura havia desaparecido. O telhado apresentava diversos pontos danificados. Ainda assim, existia algo naquele lugar que chamava a atenção. Lucas ficou parado por alguns segundos observando a construção. Lembrou das histórias que seu pai contava quando ele era criança. Histórias sobre reuniões de família, festas e momentos felizes que haviam acontecido ali décadas antes. Respirando fundo, ele subiu os degraus da varanda. A porta principal estava trancada, mas uma das chaves deixadas entre os documentos funcionou. Assim que entrou, uma nuvem de poeira pareceu tomar conta do ambiente. O cheiro de madeira antiga era forte. A luz que entrava pelas frestas iluminava móveis cobertos por lençóis envelhecidos. Lucas caminhou lentamente pelos cômodos. A sala principal era enorme. Havia quadros antigos nas paredes, uma estante cheia de livros e móveis que pareciam ter sido abandonados de uma hora para outra. Em alguns lugares, o teto apresentava infiltrações. Em outros, pedaços do piso estavam danificados. Mesmo assim, a estrutura parecia firme. Ele passou boa parte daquele primeiro dia abrindo janelas e tentando limpar os espaços mais importantes. Precisava pelo menos de um quarto onde pudesse dormir. O trabalho era cansativo. Em diversos momentos precisou parar para descansar. Quando o sol começou a baixar, conseguiu organizar minimamente um dos quartos do andar de baixo. Não era confortável, mas serviria. Naquela noite, sentado sozinho na cozinha, Lucas comeu alguns alimentos que havia comprado na cidade. O silêncio continuava impressionante. Sem carros, sem televisão ligada, sem vozes ao redor. Apenas o som dos insetos e do vento lá fora. Antes de dormir, resolveu explorar mais um pouco a casa. Pegou uma lanterna e caminhou pelos corredores. Foi então que percebeu algo estranho. Em uma das vigas próximas à escada principal, havia uma marca entalhada na madeira. Não parecia um dano causado pelo tempo. Era um símbolo. Lucas aproximou a luz para observar melhor. O desenho lembrava uma espécie de círculo cortado por 3 linhas. Ele passou os dedos sobre a marca. Parecia ter sido feita de propósito, talvez muitos anos antes. Sem entender o significado, decidiu continuar andando. Pouco depois encontrou outro detalhe curioso. Em uma parede do corredor havia uma fotografia antiga presa dentro de um quadro empoeirado. A imagem mostrava várias pessoas da família reunidas diante da própria fazenda. Lucas reconheceu o pai ainda jovem entre elas. Ao retirar o quadro da parede para limpá-lo, percebeu algo atrás da moldura. Havia um pequeno papel dobrado. Surpreso, abriu o bilhete. Nele estava escrita apenas uma frase. Algumas respostas nunca ficam onde todos podem ver. Lucas leu aquela mensagem várias vezes. Não havia assinatura. Não havia data. Nada que explicasse sua origem. O mais estranho era que o papel parecia ter sido colocado ali intencionalmente. Ele levou a fotografia para o quarto e continuou examinando tudo com atenção.
Quanto mais observava a imagem, mais perguntas surgiam. Por que alguém esconderia aquele bilhete atrás do quadro? E por que justamente naquela foto? Na manhã seguinte, Lucas acordou decidido a explorar toda a propriedade. Passou horas caminhando pelos campos abandonados. Encontrou antigos galpões, depósitos e construções que já não eram utilizadas há décadas. Em um dos galpões, descobriu várias ferramentas antigas e caixas cobertas por poeira. Em outra construção, encontrou registros de produção agrícola extremamente antigos. Embora nada parecesse especialmente importante, a sensação de que existia algo escondido continuava crescendo. No início da tarde, enquanto organizava alguns livros encontrados na biblioteca da casa, percebeu outra coisa estranha. Um dos livros possuía pequenas marcações feitas a lápis em determinadas páginas. Curioso, começou a analisar os trechos destacados. Separadamente, eles não faziam sentido. Mas quando anotou as palavras marcadas em uma folha, formavam uma frase incompleta. Procure acima do passado. Lucas ficou olhando aquelas palavras por vários minutos. Era a segunda mensagem misteriosa encontrada em menos de 2 dias. Coincidência já não parecia uma explicação suficiente. Alguém havia deixado pistas. E esse alguém provavelmente era seu pai ou algum familiar próximo. Naquela noite ele voltou a caminhar pelos corredores da casa observando cada detalhe. Quanto mais prestava atenção, mais elementos incomuns surgiam. Símbolos semelhantes apareciam em algumas vigas. Certos móveis pareciam posicionados de forma estranha. Fotografias antigas estavam espalhadas por diversos cômodos, muitas delas mostrando pessoas que Lucas nem conhecia. Em determinado momento, ao levantar a lanterna em direção ao teto do corredor principal, percebeu uma pequena abertura de madeira quase invisível. Ficava próxima ao telhado, acima da escada central. Era o acesso para o sótão da casa. Lucas ficou imóvel observando aquele ponto. As palavras encontradas no livro voltaram imediatamente à sua mente. Procure acima do passado. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, sentiu que talvez estivesse se aproximando de algo importante. Sem saber exatamente o motivo, uma sensação diferente tomou conta dele. Era como se todas aquelas pistas estivessem conduzindo para o mesmo lugar. E naquele instante, parado sob a escada antiga da fazenda, olhando para a entrada esquecida do sótão, Lucas teve a certeza de que a verdadeira história de sua família estava apenas começando a aparecer. Depois de descobrir a pequena abertura que dava acesso ao sótão, Lucas quase não conseguiu dormir naquela noite. Deitado na cama improvisada que havia montado em um dos quartos do andar de baixo, ele ficava olhando para o teto enquanto as perguntas se acumulavam em sua cabeça. As mensagens escondidas, os símbolos gravados na madeira, os trechos marcados nos livros e agora aquela entrada praticamente invisível acima da escada. Tudo parecia ligado de alguma forma. Durante horas ele tentou encontrar uma explicação racional para aquilo. Talvez fossem apenas coincidências. Talvez alguém da família tivesse deixado objetos esquecidos ali. Mas no fundo ele sentia que era mais do que isso. Havia algo que seu pai queria que fosse encontrado. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as janelas da fazenda, Lucas já estava de pé. Tomou o café rapidamente e foi até o depósito dos fundos procurar uma escada maior. Depois de alguns minutos, encontrou uma antiga escada de madeira encostada em uma parede. Apesar da aparência desgastada, ela parecia firme o suficiente para ser usada. Com esforço, carregou a escada para dentro da casa e a posicionou abaixo da abertura. Seu coração acelerou quando começou a subir os degraus. A cada passo, a curiosidade aumentava. Ao chegar perto do teto, empurrou a pequena porta de madeira. Ela resistiu no início, como se não fosse aberta havia muitos anos. Depois de uma segunda tentativa, cedeu com um estalo seco. Uma camada de poeira caiu sobre seus ombros. Lucas iluminou o espaço com uma lanterna e viu apenas escuridão. Subiu os últimos degraus e entrou no sótão. O ambiente era muito maior do que imaginava. O teto inclinado acompanhava o formato da casa, e vigas antigas cruzavam todo o espaço. O ar parecia parado havia décadas. Caixas, móveis antigos e objetos cobertos por lençóis estavam espalhados por todos os lados. Em alguns pontos, a luz do dia atravessava pequenas frestas do telhado.
Lucas caminhou devagar, observando cada detalhe. Encontrou malas antigas, brinquedos esquecidos, quadros guardados e ferramentas que provavelmente não eram usadas havia gerações. Nada parecia fora do comum para um sótão antigo. Ainda assim, ele continuou explorando. Depois de quase 1 hora examinando o local, começou a ficar frustrado. Talvez tivesse criado expectativas demais. Talvez não existisse segredo algum. Foi então que percebeu algo estranho em uma das paredes do fundo. Enquanto iluminava a região com a lanterna, notou uma diferença na madeira. As tábuas daquela parte pareciam mais novas do que o restante da estrutura. Aproximando-se, passou a mão pela superfície. Havia uma leve separação entre algumas peças. Parecia uma parede construída depois da casa já estar pronta. A curiosidade voltou imediatamente. Lucas procurou ao redor e encontrou uma barra de metal entre alguns objetos abandonados. Com cuidado, começou a forçar a madeira. No início nada aconteceu, mas após alguns minutos de esforço, uma das tábuas se soltou. Atrás dela surgiu um espaço vazio. Lucas afastou mais algumas peças e ficou sem palavras. Existia uma pequena sala escondida dentro do sótão. O local estava completamente isolado do restante da casa. Com a lanterna iluminando o interior, ele viu vários baús de madeira alinhados lado a lado. Alguns estavam fechados. Outros apresentavam sinais de desgaste causados pelo tempo. Respirando fundo, Lucas entrou no compartimento secreto. Seus passos levantavam pequenas nuvens de poeira. A sensação era estranha. Parecia que ninguém havia estado ali por décadas. Ele se ajoelhou diante do primeiro baú e tentou abrir a tampa. Depois de alguma dificuldade, conseguiu. Dentro havia dezenas de documentos antigos organizados em pastas amareladas. Registros de propriedades, contratos, escrituras e anotações feitas à mão. No segundo baú, encontrou mapas detalhados da região, alguns extremamente antigos. Certas áreas da fazenda apareciam destacadas com símbolos semelhantes aos que havia visto gravados nas vigas da casa. Lucas começou a perceber que aquilo era muito maior do que imaginava. Cada descoberta levantava novas perguntas. No terceiro baú estavam cartas, centenas delas. Algumas eram correspondências entre membros da família. Outras pareciam tratar de negócios e assuntos pessoais. Muitas estavam datadas de décadas atrás. Enquanto examinava aquele material, encontrou um caderno grosso com capa de couro desgastada. Ao abrir a primeira página, viu uma assinatura que reconheceu imediatamente através de fotografias antigas. Era o diário de seu avô, Joaquim. Sentado no chão do compartimento escondido, Lucas começou a folhear as páginas. Os registros cobriam muitos anos da vida do avô. Havia relatos sobre a fazenda, dificuldades financeiras, conflitos familiares e acontecimentos importantes que nunca haviam sido mencionados por seu pai. Quanto mais lia, mais entendia que boa parte da história da família havia sido mantida em segredo. Em determinado momento, uma página chamou sua atenção. Nela, Joaquim falava sobre erros cometidos no passado e sobre pessoas que haviam sido separadas contra a própria vontade. O texto era confuso, como se o autor evitasse mencionar nomes diretamente. Lucas tentou entender o significado, mas faltavam informações. Mesmo assim, aquela passagem ficou gravada em sua mente. Algumas horas depois, quando já estava cercado por documentos espalhados pelo chão, encontrou algo que mudaria tudo. Dentro de um envelope escondido entre as páginas do diário, havia uma fotografia antiga. Assim que olhou para a imagem, sentiu o coração acelerar. Nela, aparecia seu pai ainda muito jovem, sorrindo ao lado de uma menina de aproximadamente 5 anos. Lucas observou a fotografia várias vezes. Tinha certeza absoluta de nunca ter visto aquela criança antes. Não era uma prima, não era uma sobrinha, não era ninguém que ele reconhecesse. Confuso, virou a fotografia. No verso havia uma mensagem escrita à mão. As palavras pareciam ter sido feitas pelo próprio pai. Para meus 2 filhos, Lucas e Sofia. Um dia vocês encontrarão um ao outro. Por alguns segundos, Lucas ficou simplesmente parado olhando para aquela frase. Seu cérebro demorou a processar o que estava vendo. 2 filhos, Lucas e Sofia. O nome se repetia em sua cabeça. Quem era Sofia? A pergunta surgiu imediatamente. Se a mensagem era verdadeira, aquilo significava apenas uma coisa.
Seu pai tinha outra filha. Uma filha que ele jamais mencionara durante toda a vida. Lucas voltou a examinar a fotografia. A menina tinha cabelos escuros e um sorriso parecido com o de Antônio. Quanto mais observava, mais percebia traços familiares. Sentiu um frio percorrer seu corpo. Durante 21 anos, acreditou conhecer sua própria história. Agora, uma única fotografia colocava tudo em dúvida. Ele passou o restante da tarde procurando qualquer referência ao nome Sofia entre os documentos espalhados pelos baús. Inicialmente encontrou apenas pequenas menções sem contexto. Algumas cartas pareciam citar uma criança. Outras falavam sobre uma situação difícil envolvendo a família muitos anos antes. Nenhuma explicava claramente quem ela era ou para onde tinha ido. Quando o sol começou a se pôr, a luz que entrava pelas frestas do telhado ficou mais fraca. Mesmo assim, Lucas continuou procurando respostas. Em uma pasta quase escondida no fundo de um dos baús, encontrou mais algumas fotografias. Em várias delas aparecia a mesma menina. Algumas mostravam aniversários. Outras retratavam momentos simples do cotidiano. Em todas, seu pai estava presente. Aquilo deixava claro que a criança teve um papel importante em sua vida. Não era alguém distante. Não era uma conhecida qualquer. Era parte da família. E por algum motivo, sua existência havia sido completamente apagada. Conforme a noite avançava, Lucas percebeu que havia acabado de encontrar o primeiro grande segredo escondido pela fazenda. Mas também compreendeu que aquela descoberta estava longe de ser a última, porque entre as últimas páginas do diário de Joaquim havia uma anotação feita poucos meses antes de sua morte. Uma única frase escrita com letras tremidas. Se um dia Lucas encontrar isso, significa que finalmente chegou a hora de descobrir toda a verdade. Lucas leu aquelas palavras diversas vezes enquanto segurava a fotografia da menina chamada Sofia. E naquele instante, percebeu que sua busca estava apenas começando. Lucas passou aquela noite inteira dentro do sótão. O relógio já havia avançado por horas, mas ele nem percebeu. Sentado no chão de madeira, cercado por caixas abertas, documentos espalhados e fotografias antigas, tudo o que conseguia pensar era na menina da fotografia, Sofia. Aquele nome parecia ter surgido do nada para desmontar tudo o que acreditava saber sobre sua própria família. Durante 21 anos, seu pai jamais mencionou a existência de outra filha. Nenhuma vez. Nem em conversas casuais, nem em histórias do passado, nem nos momentos mais difíceis da vida. Era como se Sofia nunca tivesse existido. Mas agora ele tinha provas diante dos próprios olhos. Não era imaginação. Não era um engano. Aquela menina era real. E, segundo a mensagem escrita atrás da fotografia, era sua irmã. A pergunta que não saía de sua cabeça era simples. Por quê? Por que esconder algo tão importante? Quando o amanhecer começou a iluminar as frestas do telhado, Lucas ainda estava folheando documentos. Seus olhos estavam cansados, mas a curiosidade era maior. Em uma das caixas menores, encontrou um conjunto de cartas amarradas com uma fita já desgastada pelo tempo. Algumas estavam fechadas. Outras haviam sido abertas décadas antes. Ele começou a ler uma por uma. Muitas falavam de assuntos comuns da família. Problemas financeiros, plantações, reformas na fazenda e eventos familiares. Mas aos poucos começaram a aparecer referências que chamaram sua atenção. Em uma carta escrita por seu avô Joaquim, havia uma frase que fez Lucas parar imediatamente. Espero que a menina esteja se adaptando à nova casa. Um dia talvez ela entenda que não tivemos escolha. Lucas releu aquelas palavras diversas vezes. A menina. Nova casa. Não tivemos escolha. O trecho era curto, mas parecia importante. Continuando a leitura, encontrou outra carta, dessa vez escrita por uma mulher chamada Helena. Ele reconheceu o nome. Era sua bisavó. Em determinado trecho, ela escrevia que sentia falta da neta e que esperava reencontrá-la quando a situação finalmente fosse resolvida. Mais uma vez, ninguém mencionava nomes diretamente, mas Lucas começava a perceber um padrão. Algo havia acontecido muitos anos atrás. Algo sério o suficiente para afastar uma criança da família inteira. Depois de passar horas organizando os documentos encontrados no sótão, ele criou uma pequena pilha, apenas com os papéis que faziam referência à menina. Não eram muitos, mas existiam.
Cada um parecia trazer uma peça diferente daquele quebra-cabeça. Ao longo do dia, Lucas continuou examinando tudo com cuidado. Em uma pasta escondida no fundo de um dos baús, encontrou certidões antigas, registros de viagens e documentos familiares. Foi então que finalmente apareceu o nome completo: Sofia Almeida. O sobrenome era o mesmo do pai, o mesmo dele. Seu coração acelerou novamente. Aquela confirmação eliminava qualquer dúvida restante. Sofia realmente fazia parte da família. Agora não havia mais como negar. Lucas ficou olhando aquele documento durante vários minutos. Quanto mais pensava na situação, mais difícil se tornava entender o silêncio do pai. Antônio sempre foi um homem reservado, mas nunca pareceu alguém capaz de esconder uma filha por tantos anos. A ideia simplesmente não fazia sentido. Havia algo naquela história que ainda estava faltando. Quando a tarde chegou, Lucas decidiu explorar novamente as cartas. Foi nesse momento que encontrou um envelope diferente dos demais. Ele estava escondido dentro de um livro antigo e não possuía destinatário visível. Ao abrir o envelope, encontrou uma única folha dobrada. O texto parecia ter sido escrito por seu pai muitos anos antes. A letra era inconfundível. Lucas reconheceu imediatamente. As mãos chegaram a tremer enquanto começava a ler. A carta não estava completa. Parte dela parecia ter sido arrancada. Mesmo assim, algumas frases continuavam legíveis. Em determinado trecho, Antônio dizia que nunca havia desistido de procurar Sofia. Em outro, afirmava que todos os caminhos haviam terminado sem respostas. Havia também uma frase que deixou Lucas profundamente abalado. Espero que um dia ela saiba que nunca a abandonei. Aquela frase mudou completamente sua percepção da história. Até então, ele imaginava que talvez seu pai tivesse simplesmente se afastado da filha. Mas aquelas palavras mostravam algo diferente. Antônio parecia ter sofrido com a separação. Parecia ter passado anos tentando corrigir alguma coisa que deu errado. Lucas apoiou a cabeça nas mãos e tentou organizar seus pensamentos. Aos poucos, uma nova versão dos acontecimentos começava a surgir. Talvez Sofia não tivesse sido esquecida. Talvez ela tivesse sido afastada. Talvez alguém tivesse tomado decisões por ela quando ainda era criança. A questão era descobrir quem. Nos dias seguintes, Lucas transformou a busca por respostas em sua principal ocupação. Sempre que não estava limpando ou organizando a fazenda, permanecia analisando documentos. O antigo diário de seu avô se tornou uma fonte importante de informações. Embora Joaquim raramente fosse direto ao escrever, vários trechos sugeriam a existência de conflitos familiares graves ocorridos décadas antes. Em uma passagem específica, ele falava sobre uma tragédia que havia dividido a família. Não explicava exatamente o que aconteceu, mas deixava claro que muitas pessoas nunca se recuperaram daquele episódio. Lucas passou horas tentando encontrar mais detalhes, mas o diário parecia evitar deliberadamente os fatos mais importantes, como se o próprio autor tivesse medo de registrar toda a verdade. Foi então que outra descoberta aconteceu. Enquanto examinava uma caixa cheia de fotografias antigas, encontrou uma imagem tirada em frente à própria fazenda. Nela, apareciam várias pessoas reunidas. Seu pai estava entre elas. Ao lado dele, segurando sua mão, estava a mesma menina das outras fotografias. Porém, havia algo diferente naquela imagem. No canto, quase fora do enquadramento, aparecia uma mulher que Lucas nunca tinha visto. Atrás da foto, alguém havia escrito uma data e algumas palavras. Último verão antes da separação. Lucas sentiu um arrepio. A palavra separação aparecia novamente. Era mais uma peça daquele mistério. Mais uma indicação de que algo importante havia acontecido. Conforme os dias passavam, uma ideia começou a crescer dentro dele. Talvez Sofia ainda estivesse viva. Talvez estivesse em algum lugar sem saber que tinha um irmão. Sem saber que o pai tentou encontrá-la durante anos. Sem saber que uma parte inteira de sua história havia sido escondida. A possibilidade parecia absurda no início. Afinal, o mundo era grande demais. Mas quanto mais analisava os documentos, mais aquela hipótese fazia sentido. Em nenhum lugar ele encontrou registro de falecimento. Nenhuma carta mencionava uma morte. Nenhum documento indicava um fim definitivo. Pelo contrário, tudo apontava para alguém que simplesmente desapareceu da vida da família. Em uma noite particularmente silenciosa,
Lucas voltou ao sótão e sentou diante dos baús abertos. Pegou novamente a fotografia onde apareciam seu pai e a menina. Ficou observando os dois durante muito tempo. Pela primeira vez desde que encontrara aquela imagem, deixou de enxergar apenas um mistério. Passou a enxergar uma pessoa real. Uma mulher que agora deveria ter cerca de 26 anos. Alguém que talvez estivesse vivendo uma vida comum sem imaginar que existia um irmão procurando por ela. Alguém que provavelmente nunca soube que o pai passou anos tentando reencontrá-la. Foi naquele momento que Lucas tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Ele não iria apenas tentar entender o passado. Não iria apenas juntar documentos ou desvendar segredos antigos. Ele encontraria Sofia. Não importava quanto tempo levasse. Não importava quantas dificuldades surgissem pelo caminho. Pela primeira vez desde a morte dos pais, Lucas sentiu que tinha um propósito claro diante de si. E enquanto segurava a fotografia da irmã que nunca conheceu, sem perceber que outras pessoas também estavam prestes a descobrir aquele mesmo segredo, ele deu o primeiro passo em direção a uma busca que transformaria tudo o que ainda estava por vir. Lucas acordou naquela manhã com uma sensação diferente. Pela primeira vez desde que havia chegado à fazenda, ele não passou os primeiros minutos pensando na discussão com Patrícia ou na dor de ter perdido os pais. Seu pensamento estava totalmente voltado para Sofia. A decisão tomada na noite anterior continuava firme dentro dele. Ele precisava encontrá-la. Não importava quanto tempo levasse. Não importava a distância. Quanto mais refletia sobre tudo o que havia descoberto no sótão, mais sentia que seu pai havia deixado aquelas pistas justamente para isso. Não parecia coincidência. As fotografias, as cartas, os documentos e as mensagens escondidas pareciam apontar para uma única direção. Antônio queria que a verdade fosse encontrada, e agora cabia a ele terminar aquilo que o pai não conseguiu concluir em vida. Depois do café da manhã, Lucas espalhou novamente os documentos sobre a grande mesa da antiga sala de jantar. O lugar ainda estava longe de ser totalmente restaurado, mas já parecia muito mais habitável do que quando chegou. Durante horas ele analisou cada papel relacionado a Sofia. Anotou datas, nomes de cidades, nomes de parentes e qualquer informação que pudesse servir como pista. Aos poucos começou a montar uma linha do tempo. Descobriu que Sofia tinha aproximadamente 5 anos quando desapareceu dos registros da família. Depois disso, as referências a ela se tornavam cada vez mais raras. Em determinado momento, uma carta chamou sua atenção. Ela havia sido enviada por um casal que morava em outra região do estado muitos anos atrás. O texto mencionava que a menina estava bem e que estava recebendo os cuidados necessários. O problema era que não existiam sobrenomes completos nem endereço detalhado. Ainda assim, era a pista mais concreta que Lucas possuía até aquele momento. Enquanto ele trabalhava concentrado na fazenda, a quilômetros dali, outra pessoa também começava a descobrir partes daquela história. Patrícia estava em sua casa analisando alguns documentos da herança. Desde a expulsão de Lucas, ela acreditava que finalmente teria liberdade para agir como desejava. Seu plano era simples. Aos poucos, pretendia encontrar formas de assumir o controle dos bens deixados por Antônio. Porém, durante uma reunião com um advogado que tentava entender melhor a situação patrimonial da família, um detalhe inesperado surgiu. O profissional encontrou referências antigas a uma possível herdeira adicional. Inicialmente, parecia apenas um erro burocrático. Mas a informação despertou a curiosidade de Patrícia. Ela exigiu mais explicações. Quanto mais investigava, mais preocupada ficava. Poucos dias depois, ela encontrou uma cópia de um documento antigo mencionando o nome Sofia Almeida. Quando leu aquilo, sentiu um frio percorrer o corpo. Não porque desconhecesse a existência da garota. Muito pelo contrário. Patrícia sabia muito mais do que demonstrava. Durante anos, Antônio havia falado sobre a filha desaparecida. Ela conhecia parte daquela história desde o início do casamento. Sabia que ele nunca deixou de procurá-la. Sabia também que a ausência de Sofia aumentava significativamente as chances de qualquer herança permanecer concentrada entre menos pessoas. Agora, ao perceber que Lucas talvez estivesse descobrindo a verdade, sentiu o perigo se aproximar. Na mesma semana, ela decidiu procurar Roberto, irmão mais velho de Antônio.
Roberto era um homem de 60 anos conhecido pelo comportamento difícil. Durante décadas manteve uma relação distante com o irmão. As disputas familiares envolvendo terras e dinheiro haviam criado ressentimentos profundos entre eles. Quando Patrícia apareceu em sua casa pedindo uma conversa, ele estranhou. Os dois nunca foram próximos. Ainda assim, aceitou ouvi-la. Sentados na varanda da propriedade onde Roberto morava, a conversa começou de forma cautelosa. Patrícia explicou parte da situação. Falou sobre a herança, sobre Lucas e sobre a possibilidade de existir outra herdeira. No início, Roberto não demonstrou grande interesse, mas tudo mudou quando ela mencionou o tamanho real do patrimônio da família. Os olhos dele mudaram imediatamente. Durante anos acreditou que a maior parte da fortuna havia desaparecido ou sido consumida por problemas financeiros. Agora descobria que talvez existissem bens muito mais valiosos do que imaginava. Quando Patrícia revelou o nome Sofia, Roberto permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois fez uma pergunta simples. Queria saber se alguém já havia encontrado a garota. A resposta foi não. Lucas ainda estava investigando. Foi nesse momento que surgiu uma ideia perigosa. Se Sofia fosse localizada antes de Lucas, existiria uma oportunidade de influenciar suas decisões. Talvez ela nem soubesse da existência da fortuna. Talvez não conhecesse os detalhes da família. Talvez pudesse ser convencida a assinar documentos sem entender completamente o que estava acontecendo. Quanto mais conversavam, mais os dois percebiam que possuíam interesses em comum. Ao final daquela reunião, uma aliança silenciosa havia sido formada. Enquanto isso, completamente sem saber do que estava acontecendo, Lucas seguia trabalhando em suas próprias buscas. Algumas pistas o levaram até cartórios de pequenas cidades próximas. Outras exigiram visitas a igrejas antigas, onde registros familiares eram guardados. O processo era lento e cansativo. Muitas vezes, ele passava horas viajando para descobrir que determinada informação não levava a lugar algum. Mesmo assim, continuava avançando. Em uma dessas viagens, encontrou um antigo funcionário da fazenda que havia trabalhado para seu avô décadas atrás. O homem já era bastante idoso, mas ainda possuía uma memória impressionante. Quando Lucas mencionou o nome Sofia, percebeu uma mudança imediata em sua expressão. O velho ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Confirmou que lembrava da menina. Disse que ela costumava correr pelos campos da fazenda quando era criança. Também afirmou que a família passou por um período muito difícil após uma tragédia envolvendo a mãe dela. Porém, quando Lucas tentou obter mais detalhes, o homem explicou que sabia apenas fragmentos da história. Mesmo assim, forneceu uma informação importante. Segundo suas lembranças, Sofia foi enviada para viver com parentes distantes em outra região do país. Aquela era a primeira indicação concreta sobre o destino da irmã. Lucas voltou para a fazenda renovado. Pela primeira vez sentia que estava realmente se aproximando da verdade. Nos dias seguintes, mergulhou ainda mais profundamente na investigação. O problema era que ele não era o único. Patrícia e Roberto também haviam iniciado sua própria busca. Diferentemente de Lucas, eles possuíam recursos financeiros muito maiores. Contrataram investigadores particulares, solicitaram pesquisas em bancos de dados, buscaram registros antigos em várias cidades. Aos poucos, começaram a reduzir as possibilidades. Em determinado momento, um dos investigadores encontrou uma pista promissora ligada ao sobrenome dos parentes que teriam recebido Sofia quando criança. A notícia deixou Patrícia extremamente animada. Se conseguissem localizar a mulher antes de Lucas, poderiam controlar a narrativa. Poderiam apresentar sua própria versão da história. Poderiam transformar Lucas no vilão diante dos olhos dela. Enquanto seus adversários planejavam cada passo com cuidado, Lucas enfrentava dificuldades crescentes. O dinheiro que possuía estava acabando. A restauração da fazenda consumia recursos constantemente. As viagens também geravam despesas. Mesmo assim, ele se recusava a desistir. Todas as noites voltava ao sótão para revisar os documentos mais uma vez, procurando algo que tivesse passado despercebido. Foi durante uma dessas revisões que encontrou uma pequena anotação escondida entre 2 páginas do diário de seu avô. Era apenas um nome de cidade escrito à mão. Nada mais. Não havia explicações nem contexto.
Mas aquela cidade ficava exatamente na região para onde apontavam algumas das pistas mais recentes. Lucas sentiu uma nova esperança surgir. Talvez finalmente estivesse chegando perto. Talvez, depois de tantos anos, estivesse prestes a encontrar a irmã que nunca soube que existia. O que ele não imaginava era que, naquele exato momento, Patrícia e Roberto estavam apenas alguns passos atrás dele na mesma corrida, e que os dois estavam dispostos a fazer praticamente qualquer coisa para garantir que, quando Sofia fosse encontrada, a verdade chegasse até ela da forma que mais lhes interessava. Nos dias seguintes, Lucas praticamente transformou a antiga fazenda em um centro de investigação. A mesa da sala de jantar já não servia para refeições. Estava completamente coberta por mapas, fotografias antigas, anotações, cartas e cópias de documentos que ele vinha reunindo desde que chegou ali. A cada nova descoberta sobre Sofia, surgiam outras perguntas, mas algo também começava a ficar cada vez mais claro. A história da irmã desaparecida parecia estar ligada a algo muito maior do que uma simples separação familiar. Existia um motivo para tantos segredos terem sido escondidos durante décadas, e Lucas estava determinado a descobrir qual era. Numa manhã chuvosa, ele voltou ao compartimento secreto do sótão. Embora já tivesse examinado boa parte do material encontrado nos baús, sentia que ainda havia detalhes importantes escondidos ali. Muitas vezes, uma informação aparentemente sem importância acabava revelando algo valioso dias depois. Por isso, resolveu revisar tudo novamente. Enquanto analisava um conjunto de documentos antigos guardados dentro de uma pasta de couro bastante desgastada, encontrou registros que não havia observado com atenção anteriormente. Eram papéis relacionados a propriedades rurais pertencentes à família. Inicialmente não pareciam especiais, mas logo percebeu algo estranho. As terras registradas ali não correspondiam apenas à fazenda onde estava morando. Havia dezenas de referências a outras propriedades espalhadas por diferentes regiões. Lucas franziu a testa. Continuou folheando os documentos. Encontrou escrituras, contratos, registros de compra, mapas detalhados, tudo em nome de familiares que viveram décadas antes. Quanto mais avançava, mais surpreso ficava. Aquela documentação indicava que sua família possuía muito mais patrimônio do que ele imaginava. Muito mais. A antiga fazenda parecia ser apenas uma pequena parte de algo enorme. Durante horas, ele organizou os papéis em grupos para entender melhor a situação. Foi então que encontrou o nome que aparecia repetidamente em quase todos os registros. Augusto Almeida, seu bisavô. Lucas lembrava vagamente de ouvir seu pai mencionar aquele nome quando era criança, sempre como alguém muito importante para a história da família, mas nunca soube exatamente por quê. Agora começava a entender. Augusto havia construído um verdadeiro império ao longo da vida. Além das fazendas, possuía terrenos urbanos, imóveis comerciais, participações em empresas agrícolas e investimentos espalhados por diferentes cidades. A quantidade de patrimônio era impressionante. Lucas ficou olhando aqueles documentos sem acreditar. Durante toda a vida, ouviu histórias sobre dificuldades financeiras da família. Seu pai jamais viveu como alguém extremamente rico. Pelo contrário, levava uma vida confortável, mas simples. Aquilo não fazia sentido. Se toda aquela fortuna existia, por que parecia escondida? A resposta começou a surgir poucas horas depois. Entre os documentos havia um conjunto de cartas escritas pelo próprio Augusto. Em uma delas, o bisavô explicava parte de suas preocupações. Ele mencionava conflitos constantes entre parentes, disputas por dinheiro e tentativas de manipulação envolvendo membros da família. Segundo o texto, Augusto temia que parte do patrimônio fosse destruída por pessoas interessadas apenas em enriquecimento rápido. Por isso, criou uma estrutura extremamente complicada para proteger os bens. Diversas propriedades foram registradas em empresas familiares. Outras ficaram vinculadas a fundos privados. Algumas sequer apareciam diretamente associadas ao sobrenome Almeida. Era um sistema criado para esconder a verdadeira dimensão da fortuna. Lucas começou a perceber que aquele segredo havia atravessado gerações. Talvez nem todos os membros da família conhecessem a extensão completa dos bens existentes.
Talvez seu próprio pai soubesse apenas parte da verdade. Ou talvez soubesse tudo e estivesse tentando proteger aquele patrimônio até encontrar Sofia. Essa possibilidade fez Lucas lembrar imediatamente da irmã. Quanto mais descobria sobre a fortuna familiar, mais compreendia o motivo pelo qual sua existência poderia ser tão importante. Se Sofia realmente fosse herdeira legítima, tudo precisaria ser dividido. E isso mudava completamente o jogo. No mesmo período, Patrícia e Roberto avançavam em sua própria investigação. Os dois já tinham recebido algumas informações dos investigadores contratados. As pistas apontavam para determinadas regiões do interior onde Sofia poderia ter vivido após ser afastada da família. Ainda não existia uma confirmação definitiva, mas as possibilidades estavam diminuindo. Numa tarde, Patrícia visitou Roberto para discutir os avanços. Os dois analisaram relatórios espalhados sobre uma mesa. Enquanto conversavam, um dos documentos chamou a atenção. Nele havia referências a empresas familiares antigas, associadas ao sobrenome Almeida. Roberto ficou surpreso. Ele conhecia algumas propriedades herdadas dos antepassados, mas não fazia ideia da dimensão completa dos negócios. Quanto mais lia, mais seu interesse aumentava. A ganância, que antes era apenas uma possibilidade, passou a se tornar uma obsessão. Se aqueles registros fossem verdadeiros, estavam falando de uma fortuna capaz de mudar completamente suas vidas. Patrícia percebeu a reação dele e sabia exatamente como usar aquilo a seu favor. Ela reforçou a ideia de que Sofia precisava ser encontrada antes de Lucas. Precisavam convencê-la a confiar neles. Precisavam agir rapidamente. Enquanto isso, na fazenda, Lucas continuava descobrindo novos detalhes. Certa noite, encontrou um mapa extremamente antigo dobrado dentro de uma caixa de metal. O papel estava amarelado pelo tempo. Diversas áreas apareciam marcadas com símbolos que ele já tinha visto gravados nas vigas da casa. Curioso, começou a comparar o mapa com outros documentos. Foi então que percebeu algo interessante. Os símbolos não indicavam apenas locais físicos. Eles pareciam funcionar como uma espécie de código criado pela própria família. Alguns estavam associados a propriedades, outros a registros financeiros. Outros ainda pareciam apontar para documentos escondidos. Quanto mais analisava, mais entendia que Augusto havia deixado um sistema inteiro de pistas espalhadas ao longo das gerações. Era quase como se tivesse previsto que um dia alguém precisaria reconstruir toda a verdade. Lucas passou vários dias estudando aquele material. Em determinado momento, encontrou referências a imóveis localizados em cidades onde nunca esteve. Prédios comerciais, terrenos urbanos, pequenas participações em empresas. Tudo ligado de alguma forma ao patrimônio familiar. O valor acumulado era gigantesco, muito maior do que qualquer coisa que ele imaginou existir. Mas junto com a empolgação surgiu uma preocupação. Se ele estava conseguindo encontrar aquelas informações, outras pessoas também poderiam. Especialmente Patrícia. Especialmente Roberto. A simples ideia de vê-los controlando tudo aquilo o deixava inquieto. Por esse motivo, decidiu manter absoluto silêncio sobre as descobertas. Não contou nada para ninguém, nem mesmo para os poucos moradores da região com quem havia criado amizade. Aquela informação precisava permanecer protegida, pelo menos até que entendesse completamente o que estava acontecendo. Dias depois, enquanto organizava mais uma pilha de documentos, encontrou algo que fez seu coração acelerar. Era uma pasta diferente das demais. Menor, mais recente. Nela havia registros produzidos pelo próprio Antônio, seu pai. Lucas abriu a pasta imediatamente. Dentro encontrou anotações detalhadas sobre diversas buscas realizadas ao longo dos anos. Buscas por Sofia. Existiam nomes de cidades, contatos, relatórios, datas, observações pessoais. Seu pai realmente passou anos tentando reencontrar a filha. Não era apenas uma impressão. As provas estavam ali, página após página, tentativa após tentativa, fracasso após fracasso. Em alguns trechos, Antônio demonstrava frustração. Em outros, esperança, mas jamais desistência. Aquilo emocionou Lucas profundamente. Pela primeira vez, conseguiu enxergar o tamanho da luta que o pai travou em silêncio. Uma luta que ninguém ao redor parecia compreender. No final da pasta,
Havia uma anotação feita poucos meses antes de sua morte. As letras pareciam mais apressadas. Talvez pela doença, talvez pelo desespero. A frase era curta, mas suficiente para deixar Lucas sem reação. Se eu não conseguir encontrá-la, espero que você consiga. Por alguns segundos ele ficou apenas olhando para aquelas palavras, sentado sozinho na antiga sala da fazenda, segurando um pedaço de papel que parecia atravessar o tempo. Naquele momento, Lucas sentiu que a busca por Sofia já não era apenas uma investigação. Era uma promessa deixada por seu pai, uma missão que agora pertencia a ele. E enquanto observava a chuva cair do lado de fora das janelas antigas da fazenda, sem imaginar que Patrícia e Roberto estavam cada vez mais próximos de descobrir o mesmo patrimônio escondido, Lucas tomou a decisão de acelerar sua busca. Porque quanto mais entendia a dimensão da fortuna da família, mais percebia que o tempo estava começando a trabalhar contra ele. Lucas passou os dias seguintes dividido entre duas missões que pareciam crescer ao mesmo tempo. De um lado, existia a busca por Sofia. Do outro, a descoberta cada vez maior sobre o patrimônio escondido da família. Quanto mais ele avançava em uma direção, mais encontrava pistas que o levavam para a outra. Em alguns momentos, tinha a sensação de que as duas histórias estavam ligadas desde o começo. Como se alguém tivesse planejado tudo para que fossem descobertas juntas. Ainda assim, Lucas não fazia ideia de que enquanto trabalhava sozinho na fazenda, Patrícia e Roberto estavam se movendo com muito mais rapidez do que ele imaginava. A vantagem deles era simples. Tinham dinheiro, contatos e pessoas trabalhando exclusivamente para encontrar informações. O que Lucas fazia sozinho, muitas vezes passando madrugadas analisando documentos antigos, eles faziam com a ajuda de investigadores contratados. E foi justamente isso que começou a criar problemas. Em uma manhã, Lucas saiu cedo para visitar um cartório em uma cidade próxima. Ele acreditava que poderia encontrar registros antigos relacionados aos parentes que receberam Sofia quando ela era criança. A viagem demorou quase 2 horas. Quando finalmente chegou ao local, passou a manhã inteira pesquisando documentos antigos. Apesar do esforço, encontrou muito pouco. Algumas referências confirmavam que Sofia havia vivido em outra região do país durante parte da infância, mas nada indicava onde ela estava atualmente. Mesmo assim, anotou tudo o que conseguiu e retornou para a fazenda já no fim da tarde. Quando entrou na propriedade, algo chamou sua atenção imediatamente. A porta lateral da casa estava entreaberta. Lucas parou no mesmo instante. Ele tinha certeza de que havia fechado tudo antes de sair. Seu coração acelerou. Aproximou-se devagar e observou o interior da casa. À primeira vista, nada parecia fora do lugar. Mesmo assim, a sensação de que alguém esteve ali não desaparecia. Ele entrou com cautela e começou a verificar os cômodos. Foi então que encontrou a primeira evidência. Uma gaveta da sala estava aberta. Depois encontrou uma cadeira fora da posição habitual. Em seguida percebeu que alguns documentos sobre a mesa haviam sido movidos. Não faltava nada importante. Pelo menos não aparentemente. Mas alguém havia entrado na casa. Alguém tinha procurado alguma coisa. Lucas sentiu um frio percorrer o corpo. Pela primeira vez desde que chegou à fazenda, teve a sensação de que não estava sozinho naquela história. Naquela mesma noite, revisou cuidadosamente os documentos que mantinha organizados. Nada parecia ter sido levado. Ainda assim, a invasão o deixou inquieto. Quem faria aquilo? Um ladrão comum dificilmente perderia tempo mexendo em papéis antigos. Aquilo parecia mais uma busca direcionada, como se a pessoa soubesse exatamente o que procurava. A resposta começou a surgir alguns dias depois. Lucas recebeu uma ligação inesperada do advogado que havia participado da leitura do testamento de seu pai. O homem parecia preocupado. Durante a conversa, informou que Patrícia havia solicitado acesso a determinados documentos familiares relacionados à herança. Até aí, nada parecia estranho. O problema era que ela também demonstrou interesse por registros antigos envolvendo possíveis herdeiros. Quando ouviu aquilo, Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. A ligação terminou pouco depois, mas uma certeza começou a se formar em sua mente. Patrícia sabia de alguma coisa. Talvez não soubesse tudo.
mas certamente havia descoberto parte da história envolvendo Sofia. Enquanto Lucas tentava entender a situação, Patrícia e Roberto avançavam em seus próprios planos. Um dos investigadores contratados por eles encontrou uma pista promissora em registros antigos de uma pequena cidade do interior. Os documentos indicavam que uma jovem chamada Sofia Almeida havia morado naquela região durante parte da adolescência. A informação ainda precisava ser confirmada, mas era suficiente para aumentar a esperança dos dois. Roberto decidiu viajar pessoalmente para verificar a descoberta. Durante a visita, conversou com moradores antigos, analisou registros locais e reuniu novas informações. Embora ninguém soubesse exatamente onde Sofia estava atualmente, vários relatos apontavam para a mesma direção. Ela realmente existia. Ela realmente havia passado por aquela região. E o mais importante, provavelmente ainda estava viva. Quando Roberto compartilhou a notícia com Patrícia, os dois perceberam que a corrida estava entrando em uma fase decisiva. Precisavam encontrá-la antes de Lucas. Precisavam agir rápido. Enquanto isso, Lucas enfrentava uma sequência de acontecimentos cada vez mais estranhos. Alguns dias depois da invasão na fazenda, recebeu uma carta sem remetente. Dentro havia apenas uma folha impressa. O conteúdo era curto e direto. Segundo o documento, Sofia Almeida havia falecido anos antes em outra região do país. Não existiam detalhes adicionais, nem assinatura, nem comprovação, apenas aquela informação. Por alguns minutos, Lucas ficou imóvel olhando para o papel. A notícia atingiu seu coração como um golpe. Se fosse verdade, tudo mudava. A busca terminaria ali. O sonho de encontrar a irmã desapareceria antes mesmo de acontecer. Ainda assim, algo parecia errado. A carta era estranha demais. Não apresentava nenhuma fonte confiável, nenhum documento oficial, nenhuma prova concreta. Apenas uma afirmação solta. Em vez de aceitar a informação, Lucas decidiu investigar. Passou os dias seguintes tentando confirmar os dados apresentados na carta. Entrou em contato com cartórios, consultou registros públicos e buscou qualquer evidência que sustentasse aquela história. Quanto mais procurava, mais percebia que nada batia. Os registros simplesmente não existiam. O nome citado não aparecia em lugar algum. As datas estavam incorretas. Algumas informações eram claramente falsas. A conclusão se tornou inevitável. Aquela carta havia sido criada para enganá-lo. Alguém queria que ele desistisse da busca. Quando percebeu isso, sentiu uma mistura de alívio e revolta. Alívio porque Sofia provavelmente continuava viva. Revolta porque agora tinha certeza de que estava enfrentando um adversário real. Não se tratava mais apenas de um mistério familiar. Havia pessoas agindo ativamente para impedir que a verdade fosse descoberta. Naquela noite, sentado sozinho na varanda da fazenda, Lucas começou a ligar os acontecimentos. A invasão da casa, o interesse repentino de Patrícia pelos documentos antigos, a carta falsa, tudo apontava para a mesma direção. Patrícia estava envolvida, e provavelmente Roberto também. A pergunta era até onde eles estariam dispostos a ir. Os dias seguintes trouxeram mais uma confirmação. Durante uma visita a uma cidade próxima, Lucas encontrou por acaso um antigo conhecido de seu pai que trabalhava com registros de propriedades rurais. Durante a conversa, o homem comentou algo que o deixou alarmado. Segundo ele, duas pessoas haviam feito perguntas recentemente sobre a fazenda, sobre a herança e sobre possíveis herdeiros da família Almeida. Quando descreveu os visitantes, Lucas não teve dúvidas. Eram Patrícia e Roberto. Agora já não existia espaço para dúvidas. Eles estavam na mesma busca, e provavelmente possuíam objetivos muito diferentes dos seus. Enquanto Lucas queria encontrar Sofia para revelar a verdade e cumprir a última vontade do pai, seus adversários pareciam interessados apenas na fortuna escondida da família. Pela primeira vez desde o início daquela jornada, ele sentiu que estava correndo contra o tempo. Porque se Patrícia e Roberto encontrassem Sofia primeiro, poderiam contar qualquer história. Poderiam manipulá-la. Poderiam convencê-la de que Lucas era uma ameaça. E se isso acontecesse, recuperar sua confiança seria muito mais difícil. Com essa preocupação ocupando seus pensamentos, Lucas voltou para a fazenda decidido a acelerar ainda mais suas buscas.
O que ele ainda não sabia era que, naquele mesmo momento, um dos investigadores contratados por Patrícia acabava de encontrar a pista mais importante desde o início da procura. Uma pista que finalmente poderia levar até o paradeiro exato de Sofia. E dessa vez, a distância entre os dois lados da corrida estava prestes a ficar perigosamente pequena. Depois de descobrir que alguém estava tentando sabotar sua busca, Lucas passou a agir com muito mais cuidado. Ele já não deixava documentos importantes espalhados pela casa. Começou a fazer cópias de tudo o que encontrava e guardava as informações mais valiosas em diferentes lugares da fazenda. A cada dia ficava mais convencido de que Patrícia e Roberto estavam procurando Sofia pelo mesmo motivo que ele, mas com intenções completamente diferentes. O problema era que eles pareciam estar sempre um passo à frente. Isso o deixava inquieto. Mesmo assim, Lucas não desistiu. Pelo contrário, a sensação de urgência só aumentava. Numa manhã, enquanto revisava pela 10ª vez algumas anotações deixadas por seu pai, encontrou um detalhe que havia passado despercebido. Era uma pequena observação escrita à margem de uma página. Antônio mencionava uma cidade chamada Santa Esperança, um município pequeno localizado a várias horas dali. O nome aparecia apenas uma vez em meio a dezenas de anotações, mas algo chamou a atenção de Lucas. Ao lado da cidade, seu pai havia escrito uma frase curta: "Talvez seja a última pista." Aquilo bastou para despertar sua curiosidade. Sem perder tempo, ele decidiu viajar até lá. A viagem foi longa. Durante o trajeto, Lucas não conseguia pensar em outra coisa. E se aquela fosse realmente a pista que faltava? E se, depois de todos aqueles meses, ele finalmente estivesse perto de encontrar Sofia? Ao mesmo tempo, tentava controlar as expectativas. Já havia seguido muitos caminhos que terminaram em becos sem saída. Não queria se decepcionar novamente. Quando chegou a Santa Esperança, encontrou uma cidade simples, tranquila e cercada por áreas rurais. As ruas eram calmas. Muitas pessoas pareciam se conhecer pelo nome. Lucas começou sua busca visitando cartórios, igrejas e alguns estabelecimentos antigos. Mostrava fotografias, fazia perguntas e tentava reunir qualquer informação que pudesse ajudá-lo. No primeiro dia não conseguiu nada importante. No segundo, ouviu algumas histórias vagas, mas foi no terceiro dia que algo finalmente aconteceu. Enquanto conversava com uma senhora que trabalhava em uma pequena papelaria há muitos anos, mostrou uma das fotografias antigas encontradas no sótão. A mulher observou a imagem durante alguns segundos e então franziu a testa. Disse que a menina da foto lhe parecia familiar. Lucas sentiu o coração acelerar. A senhora explicou que conhecia uma jovem chamada Sofia, que morava na cidade havia alguns anos. Não tinha certeza absoluta de que era a mesma pessoa, mas a semelhança era grande. Lucas mal conseguiu esconder a emoção. Depois de tantos meses, aquela era a primeira vez que alguém associava a fotografia a uma pessoa real e atual. A mulher indicou uma rua próxima ao centro da cidade e explicou que Sofia trabalhava em uma pequena loja de artigos para casa. Lucas agradeceu e saiu quase sem conseguir controlar a ansiedade. Durante o caminho, milhares de pensamentos passaram por sua cabeça. O que diria quando a encontrasse? Como explicaria toda aquela história? E se ela não acreditasse? E se não quisesse ouvi-lo? Quando finalmente chegou ao endereço indicado, precisou parar por alguns segundos antes de entrar. Respirou fundo várias vezes. Seu coração parecia bater mais rápido do que nunca. Através da vitrine, observou algumas pessoas trabalhando no interior da loja. Então a viu. Uma mulher de cabelos escuros organizava mercadorias perto de uma prateleira. Lucas ficou imóvel. Mesmo adulta, havia algo nela que lembrava imediatamente a menina das fotografias. O formato do rosto, o sorriso discreto. Alguns traços eram praticamente idênticos. Durante alguns instantes ele apenas observou. Tentava aceitar que aquela pessoa podia ser sua irmã. Sua irmã. A palavra ainda parecia estranha. Depois de tudo o que descobriu, aquele momento finalmente havia chegado. Reunindo coragem, entrou na loja. Sofia levantou os olhos quando ouviu a porta abrir. Ela sorriu educadamente, como fazia com qualquer cliente. Lucas sentiu a garganta secar. Por alguns segundos não conseguiu dizer nada. Sofia percebeu seu nervosismo e perguntou se precisava de ajuda.
A voz dela fez tudo parecer ainda mais real. Lucas respirou fundo e respondeu que sim. Precisava conversar sobre um assunto muito importante. Ela pareceu confusa. Ainda assim, aceitou ouvi-lo durante o intervalo do almoço. Cerca de meia hora depois, os dois estavam sentados em uma pequena cafeteria da cidade. Lucas havia ensaiado aquele momento diversas vezes na cabeça, mas nenhuma preparação parecia suficiente. Ele começou explicando seu nome. Depois falou sobre seu pai. Em seguida mencionou algumas descobertas feitas na fazenda. Sofia ouviu tudo em silêncio. A expressão dela alternava entre curiosidade e desconfiança. Quando Lucas finalmente mostrou a fotografia encontrada no sótão, ela ficou imóvel. Pegou a imagem com cuidado e observou durante vários segundos. Os olhos se encheram de emoção. Ela reconheceu imediatamente a menina da foto. Era ela. Aquela fotografia havia desaparecido quando ainda era criança. Sofia explicou que possuía poucas lembranças da infância. Recordava alguns rostos, algumas viagens e fragmentos de situações antigas. Mas grande parte do passado sempre pareceu incompleta. Ela cresceu ouvindo versões confusas sobre sua origem. Sabia que existiam segredos familiares. Sabia que havia sido criada por parentes após um acontecimento traumático. Porém, nunca recebeu explicações claras. Lucas contou tudo o que havia descoberto nos documentos deixados pelo pai. Falou sobre as cartas, sobre o diário do avô, sobre os anos que Antônio passou tentando encontrá-la. Em determinado momento, Sofia começou a chorar. Não era um choro desesperado. Era a reação de alguém que passou a vida inteira convivendo com perguntas sem resposta e que agora finalmente começava a encontrar algumas delas. Mesmo assim, ela não aceitou tudo imediatamente. Havia dúvidas demais. Era natural. Lucas compreendia isso. Por esse motivo, entregou cópias dos documentos mais importantes para que ela pudesse analisar sozinha. A conversa continuou por horas. Sofia contou sobre sua vida. Trabalhava na loja havia anos. Levava uma rotina simples. Morava em uma pequena casa herdada dos parentes que a criaram. Nunca se casou. Nunca imaginou que pudesse existir um irmão procurando por ela. Em vários momentos, os dois percebiam semelhanças inesperadas, gostos parecidos, certas manias, algumas lembranças relacionadas ao pai. Pequenos detalhes que tornavam tudo ainda mais emocionante. Quando o sol começou a se pôr, os dois caminharam pelas ruas tranquilas da cidade conversando como se tentassem recuperar 21 anos perdidos. Pela primeira vez, Lucas sentiu que não estava sozinho no mundo. Depois da morte dos pais, acreditou ter perdido toda a família. Agora descobria que ainda existia alguém. Alguém que compartilhava sua história, seu sangue e parte de suas lembranças. No entanto, enquanto aquele reencontro acontecia, outra situação se desenvolvia longe dali. Patrícia e Roberto também haviam recebido informações sobre Santa Esperança. Na verdade, estavam apenas alguns dias atrás de Lucas. Quando descobriram que uma mulher chamada Sofia vivia naquela cidade, decidiram viajar imediatamente. O problema era que já estavam atrasados. Lucas havia chegado primeiro. Ainda assim, Patrícia não demonstrou preocupação. Pelo contrário, enquanto observava os relatórios do investigador espalhados sobre a mesa do hotel onde estavam hospedados, um plano começava a tomar forma em sua mente. Ela sabia que Sofia acabara de conhecer um irmão que jamais imaginou existir. Sabia que aquela relação ainda era frágil. E sabia que bastava plantar algumas dúvidas para transformar confiança em desconfiança. Enquanto Lucas e Sofia encerravam aquele primeiro dia de reencontro, acreditando que finalmente estavam começando a reconstruir uma família perdida, Patrícia já preparava a próxima etapa de sua estratégia. Uma estratégia que tinha apenas um objetivo: fazer Sofia acreditar que Lucas não era o irmão que dizia ser. Os dias que seguiram ao reencontro foram os mais felizes que Lucas havia vivido desde a morte dos pais. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que algo bom estava acontecendo em sua vida. Ele e Sofia passaram horas conversando todos os dias. Havia muito para descobrir um sobre o outro. 21 anos de distância não desapareciam de uma hora para outra, mas existia uma ligação que nenhum dos dois conseguia explicar. Era como se parte daquele vazio que carregavam desde a infância começasse a ser preenchido. Sofia queria saber tudo sobre o pai.
Queria ouvir histórias que nunca teve a oportunidade de conhecer. Perguntava como ele era quando estava feliz, quais eram seus costumes, suas manias e as coisas que gostava de fazer. Lucas respondia tudo o que conseguia lembrar. Em troca, Sofia contava sobre sua própria vida, sobre os parentes que a criaram, sobre as dificuldades que enfrentou e sobre as inúmeras perguntas que sempre teve sobre seu passado. Aos poucos, a confiança entre os dois começava a crescer. Mas enquanto isso acontecia, Patrícia e Roberto já estavam em santa esperança, observando tudo à distância. Eles chegaram à cidade 2 dias depois do reencontro entre os irmãos. Antes de procurar Sofia diretamente, decidiram levantar informações. Queriam entender sua rotina, seus hábitos e principalmente o quanto ela já sabia sobre a herança. Durante algumas conversas discretas com moradores da cidade, descobriram que Sofia levava uma vida simples. Trabalhava muito, era conhecida por ser honesta e praticamente nunca falava sobre família. Aquilo animou Patrícia. Quanto menos informações Sofia tivesse sobre o passado, mais fácil seria manipulá-la. Naquela mesma noite, sentados em uma mesa no hotel onde estavam hospedados, Patrícia apresentou seu plano a Roberto. A ideia era simples. Não atacariam Lucas diretamente no começo. Primeiro ganhariam a confiança de Sofia. Depois apresentariam uma versão cuidadosamente construída da história. Uma versão onde Lucas apareceria como alguém interessado apenas no dinheiro da família. Roberto gostou da ideia. No dia seguinte, eles colocaram o plano em prática. Patrícia apareceu sozinha na loja onde Sofia trabalhava. Vestia roupas discretas e carregava uma expressão aparentemente amigável. Quando se apresentou, Sofia ficou surpresa. O nome imediatamente chamou sua atenção. Ela já havia ouvido Lucas mencionar Patrícia durante as conversas dos últimos dias. Mesmo assim, decidiu ouvi-la. Patrícia começou de forma cuidadosa. Falou sobre Antônio. Disse que também sofreu muito com sua morte. Contou algumas histórias que realmente aconteceram, misturando verdades com pequenas mentiras. Seu objetivo era parecer sincera. E estava funcionando. Sofia ainda mantinha certa cautela, mas não tinha motivos para desconfiar imediatamente. A conversa seguiu por quase 1 hora. Somente perto do final, Patrícia introduziu o assunto que realmente lhe interessava. Ela comentou que Lucas havia mudado bastante nos últimos meses. Disse que a herança criou conflitos. Falou sobre disputas familiares. Depois soltou a primeira semente da dúvida. Segundo ela, Lucas estava desesperado para localizar Sofia, porque precisava da assinatura dela em determinados documentos. Sofia franziu a testa. Aquilo não combinava com o comportamento que havia visto até então. Mesmo assim, a dúvida ficou registrada. Antes de ir embora, Patrícia deixou um número de telefone e pediu que ela refletisse sobre tudo o que ouviu. Quando Lucas voltou à cidade 2 dias depois, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Sofia parecia mais distante, mais cuidadosa. As conversas já não fluíam da mesma forma. Ela continuava educada, mas havia uma barreira surgindo entre eles. Lucas tentou ignorar no início. Achou que talvez fosse apenas o impacto de tantas revelações acontecendo ao mesmo tempo. Mas conforme os dias passavam, a situação ficava mais evidente. Até que finalmente decidiu perguntar. Os dois estavam sentados em uma praça da cidade quando ele abordou o assunto. Sofia demorou alguns segundos para responder. Depois contou sobre a visita de Patrícia. Lucas sentiu o estômago revirar. Era exatamente o que temia. Patrícia havia encontrado Sofia e já estava tentando influenciá-la. Ele explicou tudo o que aconteceu desde a morte do pai. Contou sobre a expulsão, sobre a disputa envolvendo a herança, sobre os documentos encontrados na fazenda. Falou durante muito tempo. Sofia ouviu com atenção, mas algo havia mudado. Ela já não aceitava tudo automaticamente. Agora analisava cada detalhe, questionava informações, pedia explicações adicionais. Aquilo machucava Lucas, embora ele entendesse o motivo. Afinal, ela acabara de conhecer 2 versões completamente diferentes da mesma história. Nos dias seguintes, Patrícia continuou agindo. Passou a telefonar para Sofia regularmente. Em algumas ocasiões, Roberto também participou das conversas. Os dois sempre mantinham o mesmo discurso. Diziam que Lucas estava escondendo informações,
Afirmavam que a fortuna da família era muito maior do que ele admitia. Insinuavam que ele pretendia controlar tudo sozinho. Cada conversa adicionava uma nova camada de dúvida. E essa era justamente a intenção. Enquanto isso, Lucas fazia o possível para preservar a confiança recém-construída entre eles. Mostrava documentos, compartilhava descobertas, explicava tudo o que encontrava. Mas existia um problema. Muitas das respostas que Sofia buscava ainda não existiam. Nem ele conhecia toda a verdade. E toda lacuna deixada por Lucas era rapidamente preenchida pelas mentiras de Patrícia. A situação atingiu um ponto crítico algumas semanas depois. Patrícia marcou um encontro presencial com Sofia. Dessa vez levou vários documentos. Pelo menos era o que pareciam. Papeladas organizadas, assinaturas, registros, tudo cuidadosamente preparado. Ela colocou os documentos sobre a mesa e explicou que aqueles papéis demonstravam como Lucas estaria tentando concentrar determinados bens em seu próprio nome. Sofia observou tudo sem dizer nada. Os documentos pareciam convincentes, muito convincentes. O que ela não sabia era que boa parte deles havia sido falsificada. Patrícia e Roberto tinham trabalhado durante semanas naquela fraude. Quando Sofia voltou para casa naquela noite, sua cabeça estava completamente confusa. De um lado, existia Lucas, o irmão que parecia sincero, que viajou centenas de quilômetros para encontrá-la, que passou meses procurando respostas. Do outro lado estavam Patrícia e Roberto, pessoas que faziam parte da família há muitos anos, pessoas que apresentavam documentos aparentemente sólidos. Como saber quem estava falando a verdade? As dúvidas começaram a consumir seus pensamentos. Nos dias seguintes, ela se afastou ainda mais de Lucas. As mensagens ficaram mais curtas. Os encontros diminuíram. A confiança construída com tanto esforço começou a enfraquecer. Lucas percebia tudo. Cada mudança, cada silêncio, cada resposta diferente. E a sensação de impotência era enorme, porque ele sabia exatamente quem estava por trás daquilo, mas não conseguia provar. Numa noite particularmente difícil, ele voltou sozinho para a fazenda. Precisava pensar. Precisava encontrar alguma forma de mostrar a Sofia a verdade completa. Sentado na antiga biblioteca da casa, cercado pelos documentos deixados por seu pai e por seu avô, Lucas começou a revisar tudo mais uma vez. Horas se passaram. A madrugada avançou. Foi então que encontrou algo que havia passado despercebido. Uma pequena anotação escondida entre páginas do diário de Joaquim. A princípio, parecia apenas uma observação comum, mas ao ler com atenção, percebeu que havia uma referência específica a documentos guardados fora da fazenda. Documentos originais. Registros protegidos em um cartório antigo. O trecho mencionava que determinadas provas jamais deveriam permanecer dentro da propriedade. Por segurança, foram armazenadas em outro local. Lucas sentiu o coração acelerar. Talvez aquela fosse exatamente a resposta que precisava. Se os documentos encontrados por Patrícia eram falsos, os originais poderiam provar isso. Mais do que isso, talvez finalmente revelassem toda a verdade que continuava escondida. Enquanto ele relia aquela anotação diversas vezes, tentando entender cada detalhe, Sofia permanecia acordada em sua casa em Santa Esperança, olhando para as fotografias que Lucas havia mostrado semanas antes. Ela queria acreditar nele. Uma parte de seu coração dizia que ele estava sendo sincero, mas as dúvidas criadas por Patrícia não desapareciam. E sem perceber, os dois irmãos estavam sendo empurrados para lados opostos, justamente no momento em que mais precisavam permanecer unidos. Sem saber disso, Patrícia comemorava. Ela acreditava que seu plano estava funcionando. Acreditava que bastava mais um pequeno empurrão para separar definitivamente os dois. O que ela não imaginava era que a antiga anotação encontrada naquela madrugada estava prestes a conduzir Lucas até a prova mais importante de toda a história. Lucas passou o restante daquela madrugada analisando a anotação encontrada no diário do avô. Quanto mais lia, mais acreditava que finalmente estava diante da peça que faltava para entender toda a história. O trecho era pequeno, escrito de forma discreta entre observações sobre a fazenda e antigos registros familiares, mas mencionava claramente que determinados documentos importantes haviam sido guardados fora da propriedade
para evitar que caíssem em mãos erradas. Havia também uma referência a um cartório muito antigo, localizado em uma cidade chamada São Miguel das Pedras, um lugar que Lucas nunca tinha visitado e cujo nome não aparecia em nenhum outro documento encontrado até então. Assim que o sol nasceu, ele tomou uma decisão. Não perderia tempo. Se existia qualquer chance de aqueles documentos provarem a verdade sobre Sofia e desmontarem as mentiras de Patrícia, precisava agir imediatamente. Antes de sair, porém, pegou o telefone e ligou para Sofia. A conversa começou de forma tímida. Nos últimos dias, a relação entre os dois havia ficado abalada pelas dúvidas criadas por Patrícia. Ainda assim, Lucas explicou o que encontrou e pediu que ela o acompanhasse. Sofia hesitou. Parte dela ainda estava confusa, mas outra parte queria respostas tanto quanto ele. Depois de alguns segundos de silêncio, aceitou o convite. Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte para seguir viagem juntos. Na manhã marcada, Lucas chegou cedo a Santa Esperança. Quando viu Sofia esperando na frente de sua casa, percebeu que ela também estava nervosa. Nenhum dos dois sabia exatamente o que encontrariam naquela viagem, mas ambos sentiam que estavam se aproximando de algo importante. O trajeto até São Miguel das Pedras levou várias horas. Durante o caminho, conversaram mais do que haviam conseguido conversar nas semanas anteriores. Pela primeira vez desde que Patrícia começou a interferir, Sofia falou abertamente sobre suas dúvidas. Admitiu que ficou confusa ao ouvir versões tão diferentes da mesma história. Lucas não tentou pressioná-la. Apenas respondeu com sinceridade tudo o que ela perguntou. Contou novamente sobre a descoberta do sótão, sobre as cartas do pai, sobre os anos de busca registrados nos documentos e sobre a invasão que sofreu na fazenda. Aos poucos, Sofia começou a perceber que muitas das informações dadas por Patrícia simplesmente não faziam sentido quando comparadas aos fatos. Ainda assim, ela precisava de provas. Precisava de algo definitivo. Quando chegaram a São Miguel das Pedras, encontraram uma cidade pequena e antiga. Muitas construções pareciam ter parado no tempo. Depois de pedir algumas informações, localizaram o cartório mencionado na anotação do diário. O prédio era antigo, com paredes grossas e arquivos que pareciam guardar décadas de história. Ao entrar, Lucas sentiu novamente aquela sensação que o acompanhava desde a descoberta do sótão. Era como se estivesse caminhando exatamente pelo caminho que seu pai queria que ele seguisse. Eles foram atendidos por um senhor já idoso chamado Geraldo, que trabalhava ali havia muitos anos. Quando Lucas mencionou os nomes de Joaquim, Augusto e Antônio Almeida, o homem imediatamente demonstrou reconhecer a família. Isso chamou a atenção dos dois irmãos. Geraldo explicou que certas famílias tradicionais da região mantinham documentos importantes protegidos naquele cartório havia gerações. Alguns registros eram tão antigos que sequer haviam sido digitalizados. Quando Lucas mostrou a referência encontrada no diário, o homem ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pediu que aguardassem. Ele desapareceu por uma porta nos fundos e permaneceu ausente por quase meia hora. O tempo parecia não passar. Sofia e Lucas trocavam olhares nervosos enquanto esperavam. Finalmente, Geraldo voltou carregando 2 caixas de arquivo bastante antigas. Ao colocá-las sobre a mesa, levantou uma pequena nuvem de poeira. Segundo ele, aqueles documentos estavam guardados havia décadas e só poderiam ser acessados pelos herdeiros diretos da família. Lucas sentiu o coração acelerar. As mãos chegaram a tremer quando abriu a primeira caixa. Dentro havia registros de propriedades, contratos, mapas e documentos financeiros relacionados ao patrimônio da família Almeida. Muitos deles eram originais. Tudo estava organizado de forma extremamente cuidadosa. Conforme analisavam o material, perceberam que grande parte das descobertas feitas na fazenda era verdadeira. As terras, os imóveis e os investimentos realmente existiam. Mas aquilo era apenas o começo. Na segunda caixa, estavam os documentos que mudariam tudo. Havia registros detalhados sobre a estrutura da herança criada por Augusto décadas antes. Cada propriedade possuía regras específicas de sucessão. Diversos bens haviam sido protegidos para impedir fraudes futuras. Mais importante ainda, existiam documentos identificando claramente os herdeiros legítimos da família. Entre os nomes, apareciam Antônio, Lucas e Sofia. A presença do nome dela
Eliminava qualquer dúvida sobre sua posição na herança. Sofia ficou olhando aqueles papéis por vários minutos, sem conseguir dizer nada. Pela primeira vez, tinha diante de si uma prova concreta de que fazia parte daquela família. Não era apenas uma história contada por Lucas. Não era apenas uma fotografia antiga. Eram registros oficiais. Registros que existiam muito antes de qualquer disputa envolvendo dinheiro. Enquanto continuavam examinando o material, outra descoberta aconteceu. No fundo da caixa havia um envelope lacrado. Diferente dos demais documentos, ele possuía uma inscrição escrita à mão. Entregar somente a Lucas e Sofia quando estiverem juntos. Ao ler aquilo, os dois se entreolharam imediatamente. O envelope estava envelhecido, mas permanecia intacto. Geraldo explicou que aquele item havia sido deixado por Antônio anos antes, com instruções específicas sobre sua entrega. Lucas sentiu um nó na garganta. Seu pai havia previsto aquela situação. De alguma forma, acreditava que um dia os dois filhos estariam ali juntos. Com extremo cuidado, abriu o envelope. Dentro havia vários documentos e uma carta dobrada. Mas antes mesmo de ler o conteúdo, outra coisa chamou sua atenção. Entre os papéis estavam cópias autenticadas de registros antigos que desmontavam completamente os documentos apresentados por Patrícia. As assinaturas eram diferentes, as datas não coincidiam. Algumas informações sequer existiam nos registros oficiais. Aquilo significava apenas uma coisa. Os documentos mostrados por ela para Sofia eram falsos. A constatação atingiu Sofia como um choque. Durante semanas ela lutou contra as dúvidas. Agora percebia que havia sido enganada deliberadamente. A raiva começou a substituir a confusão. Lucas também sentiu uma mistura de emoções. Parte dele ficou aliviada por finalmente ter provas concretas. Outra parte ficou revoltada ao perceber até onde Patrícia foi capaz de chegar. Ainda havia a carta deixada por Antônio. Mas naquele momento, antes mesmo de abrir aquelas páginas, Lucas já entendia que eles estavam diante da descoberta mais importante desde o início daquela jornada. Pela primeira vez, possuíam documentos originais capazes de provar quem eram os verdadeiros herdeiros, revelar a estrutura real da fortuna familiar e expor as mentiras que quase destruíram a relação recém-construída entre os dois irmãos. E enquanto segurava a carta escrita pelo pai, sentindo o peso dos anos e dos segredos que finalmente começavam a vir à tona, Lucas percebeu que estava prestes a conhecer uma verdade ainda maior do que qualquer uma que encontrou até aquele momento. Lucas ficou alguns segundos segurando a carta sem conseguir abri-la. Depois de tudo o que havia acontecido nos últimos meses, aquele simples envelope parecia carregar o peso de uma vida inteira. Sofia também permanecia em silêncio. Os dois estavam sentados diante da mesa antiga do cartório, cercados por documentos que já haviam mudado completamente o rumo daquela história. Mas, naquele momento, nada parecia mais importante do que aquelas folhas deixadas por Antônio. O pai que um deles perdeu cedo demais e que a outra passou a vida inteira sem conseguir reencontrar. As mãos de Lucas tremiam levemente quando finalmente rompeu o lacre envelhecido. O papel estava amarelado pelo tempo, mas a letra era clara. Ele reconheceu imediatamente a escrita do pai. Respirou fundo e começou a ler em voz alta para que Sofia pudesse ouvir cada palavra. Logo nas primeiras linhas, Antônio explicava por que decidiu deixar aquela carta guardada. Ele dizia que havia passado anos tentando encontrar uma forma de reunir os dois filhos novamente. Sabia que sua saúde estava piorando e temia não ter tempo suficiente para corrigir erros do passado. Por isso decidiu registrar toda a verdade em um lugar seguro. Não queria que mentiras ou interesses de outras pessoas apagassem a história da família. À medida que Lucas lia, Sofia sentia os olhos se encherem de lágrimas. Antônio começou contando sobre os acontecimentos que levaram à separação da família. Anos antes, quando Sofia ainda era pequena, uma tragédia atingiu a vida de todos. A mãe dela morreu de forma inesperada. A perda abalou profundamente a família inteira. Naquele período, Antônio enfrentava problemas financeiros graves e passava por uma sequência de dificuldades que o deixaram emocionalmente destruído. Vários parentes passaram a interferir em suas decisões. Algumas pessoas acreditavam que ele não tinha condições de cuidar da filha naquele momento. Outras viam a situação
como uma oportunidade para controlar determinados interesses familiares. Foi então que Sofia acabou sendo enviada para viver temporariamente com parentes distantes. Segundo Antônio, a ideia inicial era que aquela separação durasse apenas alguns meses. Mas os meses se transformaram em anos. Os anos se transformaram em silêncio. E, quando ele finalmente conseguiu reorganizar a própria vida e tentou recuperar o contato, encontrou portas fechadas, mudanças de endereço, mudanças de cidade, documentos incompletos, informações desencontradas. Tudo parecia conspirar para impedir o reencontro. Lucas continuou lendo. Em determinado trecho, Antônio escrevia diretamente para Sofia. Dizia que jamais a abandonou, jamais deixou de procurá-la, jamais passou um aniversário sem pensar nela, jamais esqueceu seu rosto. Sofia levou a mão até a boca enquanto as lágrimas desciam pelo rosto. Durante toda a vida ela acreditou que havia sido deixada para trás. Agora descobria que a verdade era completamente diferente. Seu pai lutou durante anos para encontrá-la. Em outra parte da carta, Antônio falava sobre Lucas. Explicava que nunca contou a ele sobre a irmã porque pretendia primeiro encontrá-la. Queria reunir os dois pessoalmente. Queria que se conhecessem da forma certa. Mas o tempo passou mais rápido do que ele imaginava. A doença chegou. E tudo aquilo que planejava ficou inacabado. Foi então que a carta começou a revelar algo ainda mais surpreendente. Antônio escreveu que existiam pessoas próximas que conheciam a existência de Sofia. Pessoas que sabiam exatamente quem ela era. Pessoas que poderiam ter ajudado a localizá-la, mas que preferiram permanecer em silêncio. Lucas sentiu o coração acelerar. Continuou lendo. Então veio a revelação que mudou tudo. Patrícia sabia. Patrícia sabia da existência de Sofia havia muitos anos. Muito antes da morte de Antônio. Muito antes da leitura do testamento. Muito antes da disputa pela herança. Segundo a carta, Antônio contou toda a história para ela durante o casamento. Em diversos momentos pediu ajuda nas buscas. Mostrou fotografias. Compartilhou documentos. Falou sobre o desejo de reencontrar a filha. Patrícia conhecia tudo. Absolutamente tudo. Sofia ficou imóvel. Lucas também. A revelação era devastadora. Mas a carta não terminava ali. Antônio continuava explicando que, com o passar dos anos, começou a perceber mudanças no comportamento de Patrícia sempre que o assunto surgia. Ela demonstrava pouco interesse pelas buscas. Em alguns momentos parecia até desencorajá-las. Inicialmente, ele acreditou que fosse apenas falta de envolvimento emocional, mas depois começou a desconfiar que existiam outros motivos. Uma anotação específica chamou a atenção dos irmãos. Antônio relatava que certa vez encontrou documentos relacionados a Sofia fora do lugar onde os havia guardado. Na época não conseguiu provar nada, mas registrou sua preocupação. Quanto mais Lucas lia, mais tudo fazia sentido. A resistência de Patrícia, as mentiras, as tentativas de manipulação, a expulsão da casa, a falsificação de documentos. Nada daquilo começou recentemente. Tudo parecia fazer parte de um interesse muito mais antigo. Quando a leitura chegou ao final da carta, Antônio deixou um pedido simples. Não falava sobre dinheiro, não falava sobre propriedades, não falava sobre patrimônio. Pedia apenas que Lucas e Sofia permanecessem unidos. Escrevia que a fortuna da família poderia desaparecer um dia. As terras poderiam ser vendidas, os imóveis poderiam mudar de dono. Mas a oportunidade de recuperar a família perdida era algo que não teria segunda chance. O silêncio tomou conta da sala quando a leitura terminou. Durante vários minutos ninguém falou nada. Lucas observava a carta sobre a mesa. Sofia enxugava as lágrimas. Os dois estavam tentando processar tudo o que acabaram de descobrir. Foi Sofia quem quebrou o silêncio. Com a voz baixa, admitiu que sentia vergonha por ter duvidado dele. Lucas imediatamente respondeu que entendia. Ela havia sido colocada diante de mentiras cuidadosamente construídas. Qualquer pessoa teria dúvidas. Mas agora as dúvidas estavam desaparecendo. As provas estavam ali. Os documentos estavam ali. E a carta do pai era impossível de ignorar. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Patrícia ainda acreditava que seu plano continuava funcionando.
Ela não fazia ideia do que havia sido encontrado no cartório. Não fazia ideia da existência da carta. Não fazia ideia de que todas as suas mentiras estavam prestes a desmoronar. Poucos dias depois, Lucas e Sofia voltaram para a fazenda levando cópias autenticadas de todos os documentos. Assim que chegaram, iniciaram contato com advogados especializados. Precisavam proteger legalmente as provas. Precisavam garantir que nada desaparecesse. Precisavam agir antes que Patrícia e Roberto descobrissem o que estava acontecendo. Os profissionais analisaram o material durante dias. A conclusão foi imediata. Os documentos apresentados por Patrícia eram fraudulentos. As assinaturas não correspondiam aos registros oficiais. Diversas datas haviam sido alteradas. Alguns papéis sequer possuíam validade jurídica. Mas existia algo ainda mais grave. Ao comparar os documentos verdadeiros com os falsificados, os advogados perceberam indícios claros de tentativa de fraude patrimonial. A situação deixava de ser apenas uma disputa familiar. Agora existiam elementos suficientes para uma investigação formal. A notícia trouxe uma mistura de alívio e tensão. Alívio, porque finalmente possuíam provas. Tensão porque sabiam que Patrícia e Roberto não desistiriam facilmente. Ainda assim, pela primeira vez desde o início daquela jornada, Lucas sentiu que o jogo havia mudado. Durante meses, ele correu atrás de respostas. Durante meses tentou provar coisas que apenas suspeitava. Agora não precisava mais suspeitar. A verdade estava documentada, registrada, protegida e, acima de tudo, compartilhada com Sofia. Naquela noite, os dois irmãos permaneceram sentados na varanda da antiga fazenda, observando o céu escurecer lentamente. O vento passava pelos campos enquanto o silêncio se espalhava ao redor. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio da solidão que Lucas sentiu ao chegar ali meses antes. Nem o silêncio das dúvidas que atormentaram Sofia durante anos. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente começavam a entender a própria história. E enquanto a carta deixada por Antônio permanecia guardada sobre a mesa da sala, os dois ainda não sabiam que os acontecimentos dos próximos dias trariam a última e maior batalha de toda aquela história. Porque as provas encontradas não apenas destruíam as mentiras de Patrícia e Roberto. Elas também abriam o caminho para uma descoberta final que revelaria o verdadeiro motivo pelo qual Antônio passou tantos anos protegendo os segredos escondidos dentro da antiga fazenda. Meses antes, quando Lucas chegou sozinho à antiga fazenda carregando apenas algumas malas e os documentos que o pai havia deixado, ele acreditava que estava diante do fim de sua história. Naquele momento, sentado na varanda ao lado de Sofia, olhando os campos que se estendiam até o horizonte, começava a perceber que tudo aquilo tinha sido apenas o começo. Os documentos encontrados no cartório mudaram completamente a situação. Os advogados contratados pelos irmãos trabalharam durante semanas organizando provas, analisando registros e comparando os documentos verdadeiros com aqueles apresentados por Patrícia e Roberto. Quanto mais investigavam, mais irregularidades encontravam. Assinaturas adulteradas, informações alteradas, registros criados para induzir Sofia ao erro. Não demorou para que as autoridades fossem acionadas. Quando Patrícia recebeu a notificação oficial informando que uma investigação havia sido aberta, sua reação inicial foi negar tudo. Disse que estava sendo perseguida. Afirmou que Lucas tentava destruí-la por vingança. Tentou convencer conhecidos de que era uma vítima. Mas dessa vez a situação era diferente. Existiam provas concretas. Existiam documentos oficiais. Existiam testemunhos. E, principalmente, existia a carta deixada por Antônio. Aos poucos, a versão construída por ela durante meses começou a desmoronar. Roberto também tentou se defender. Alegou que apenas acreditou nas informações apresentadas por Patrícia. Porém, as investigações mostraram que ele participou diretamente de várias tentativas de fraude. As mensagens trocadas entre os dois, os relatórios dos investigadores particulares e diversos registros financeiros acabaram revelando toda a extensão do plano. A notícia se espalhou rapidamente entre pessoas próximas da família. Muitos ficaram surpresos. Outros nem tanto. Havia quem já suspeitasse que a disputa pela herança escondia interesses maiores do que aparentava. Enquanto isso, Lucas e Sofia continuavam reunindo documentos na fazenda.
Mesmo com toda a questão legal avançando, eles sentiam que ainda existia algo que não haviam compreendido completamente. A carta do pai havia esclarecido muitas coisas, mas algumas perguntas permaneciam sem resposta. Principalmente uma: por que Antônio havia deixado tantas pistas espalhadas pela propriedade? Por que criar todo aquele caminho envolvendo símbolos, fotografias escondidas, mensagens e documentos secretos? Em uma tarde, enquanto organizavam novamente o material encontrado no sótão, Sofia percebeu algo curioso. Entre os mapas deixados pelo bisavô, Augusto existia uma marcação que nunca havia recebido atenção especial. Era um símbolo desenhado próximo a uma área da fazenda que atualmente estava tomada pela vegetação. Lucas reconheceu imediatamente o desenho. Era o mesmo símbolo que aparecia em algumas vigas da casa. O mesmo símbolo presente em vários documentos antigos. Movidos pela curiosidade, os dois decidiram investigar. Na manhã seguinte, seguiram até a área indicada no mapa. O local ficava em uma parte pouco visitada da propriedade. Árvores antigas cercavam a região. O mato era alto. Em determinado ponto encontraram as ruínas de uma construção muito antiga que provavelmente havia servido como depósito décadas antes. Enquanto examinavam o lugar, Lucas percebeu algo parcialmente escondido sob tábuas antigas. Era uma pequena caixa metálica bastante enferrujada. Depois de muito esforço conseguiram abri-la. Dentro, havia apenas alguns documentos e um envelope. Mais um envelope deixado por Antônio. Os dois se entreolharam. Era difícil acreditar que, mesmo depois de tudo o que descobriram, ainda existiam mensagens escondidas esperando para serem encontradas. Lucas abriu o envelope com cuidado. A carta era menor do que a encontrada no cartório. Porém, continha a revelação mais importante de todas. Antônio explicava que jamais espalhou aquelas pistas para proteger a fortuna. Na verdade, a fortuna era apenas um instrumento, um meio para alcançar algo muito maior. Segundo ele, depois de anos procurando Sofia sem sucesso, começou a perceber que talvez não estivesse vivo quando ela fosse encontrada. Foi então que decidiu criar um caminho que obrigasse Lucas a reconstruir a história da família. Sabia que, ao seguir as pistas, o filho inevitavelmente descobriria a existência da irmã. Sabia também que Lucas jamais abandonaria uma busca iniciada daquela forma. Em outras palavras, toda a caça aos documentos, todos os segredos escondidos na fazenda, todas as mensagens deixadas ao longo dos anos, tinham um único objetivo: reunir os dois filhos. Quando Lucas terminou de ler, ficou em silêncio. Sofia também. O impacto daquela revelação foi diferente de tudo o que sentiram antes. Durante meses acreditaram estar correndo atrás de uma fortuna escondida. Acreditaram que os segredos existiam para proteger terras, imóveis e investimentos. Agora descobriam que o verdadeiro plano do pai nunca teve relação com o dinheiro. O verdadeiro plano era devolver uma família que havia sido destruída pelo tempo. Sofia levou as mãos ao rosto enquanto as lágrimas voltavam a surgir. Lucas sentiu os olhos se encherem também. Pela primeira vez compreendeu completamente cada passo daquela jornada. Entendeu por que o pai deixou pistas em vez de respostas diretas. Entendeu por que tantas informações pareciam conduzir sempre para Sofia. Entendeu por que a fotografia encontrada no sótão era tão importante. Tudo havia sido preparado para aquele momento. Nos meses que seguiram, as questões legais foram finalmente resolvidas. As fraudes cometidas por Patrícia e Roberto foram comprovadas. Ambos enfrentaram sérias consequências por suas ações. Os documentos falsificados perderam qualquer validade. A herança foi oficialmente reconhecida em nome de Lucas e Sofia, exatamente como os registros antigos determinavam. Quando toda a parte jurídica terminou, os irmãos finalmente puderam olhar para o futuro. E foi nesse momento que tomaram uma decisão que surpreendeu muita gente. Embora agora fossem donos de uma fortuna enorme, nenhum dos dois demonstrava interesse em viver apenas acumulando riqueza. A fazenda, que durante tanto tempo simbolizou abandono, perda e segredos, havia se tornado o lugar mais importante de suas vidas. Foi ali que a verdade apareceu. Foi ali que a família voltou a existir. Por isso, decidiram transformar a propriedade em algo novo. Durante os anos seguintes, investiram recursos na restauração completa do local. A antiga casa foi recuperada.
Os campos voltaram a produzir. Construções abandonadas ganharam novas funções. Aos poucos nasceu um grande centro de acolhimento voltado para órfãos, jovens sem oportunidades e famílias que enfrentavam dificuldades. Pessoas de diversas regiões passaram a encontrar apoio naquele lugar. A propriedade, que um dia ficou vazia, começou a se encher de vida novamente. Crianças corriam pelos mesmos campos onde Sofia brincou quando era pequena. Jovens encontravam oportunidades que antes pareciam impossíveis. Famílias reconstruíam suas histórias dentro daquelas terras. Certa tarde, alguns anos depois, Lucas e Sofia estavam sentados na mesma varanda onde tantas conversas importantes aconteceram. O sol começava a desaparecer atrás das árvores. O vento atravessava os campos restaurados. Ao longe, era possível ouvir risadas vindas das áreas onde as crianças brincavam. Durante alguns minutos, os dois permaneceram em silêncio, observando a paisagem. Então, Sofia sorriu e comentou que era estranho pensar que tudo começou com uma simples fotografia escondida atrás de uma parede no sótão. Lucas sorriu também, porque sabia que ela estava certa. Se aquela fotografia nunca tivesse sido encontrada, talvez jamais soubessem da existência um do outro. Talvez continuassem vivendo vidas separadas. Talvez a família permanecesse perdida para sempre. Enquanto observavam o pôr do sol avançar lentamente sobre as terras que seus pais e seus avós lutaram para preservar durante gerações, ambos compreenderam algo que nenhuma escritura, nenhum investimento e nenhum patrimônio seria capaz de oferecer. A maior herança deixada por Antônio não estava nos documentos escondidos, nem nas propriedades espalhadas pelo país, nem na fortuna construída ao longo de décadas. A verdadeira herança estava sentada ali, lado a lado, olhando a mesma paisagem. Porque o maior tesouro escondido na antiga fazenda nunca foi o dinheiro que tantas pessoas tentaram encontrar. Foi a verdade que conseguiu reunir dois irmãos que passaram a vida inteira sem saber que pertenciam à mesma família.